Fala galerinha, beleza? Como é que vai as coisas, pessoal? Estudando muito para esse concurso da Polícia Militar? Preparando aí, dedicando noites, dias, tardes para essa aprovação? Estou aqui, meu nome é Paulo, professor de Direito Penal Militar do Vale Concurso. Estou aqui para passar algumas dicas do concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Antes disso, tenho que falar com os senhores, se inscreva no nosso canal do Vale Concurso, é muito importante, deixe o seu comentário, participe conosco lá, estamos com uma proposta muito boa para a sua aprovação. Falando disso, quero deixar com os senhores, quero avisar os senhores que já está disponível a nossa apostila com conteúdo e questões para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Lembrando-se disso, já foi falado pelo nosso comandante-geral que vai estar aberto para o próximo ano aí 3.200 vagas. No próprio site da Polícia Militar está disponível lá no Instagram, procure lá que tem o anúncio dele. E até 2026 serão mais de 10.000 vagas para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vem vestir essa farda conosco, vem, vamos fazer parte da melhor instituição do Brasil. Agora, pessoal, vamos trabalhar agora da principal matéria, que é Direito Penal Militar, que eu estou aqui para ajudar os senhores na aprovação, no estudo, né? Porque a aprovação no concurso tem todo um processo, e os senhores estão passando pela primeira fase, que é estudar, dedicar, para fazer aquela avaliação de sucesso lá e, posteriormente, incluir no quadro da Polícia Militar. Beleza? Vou deixar para os senhores, vai aparecer aí a minha rede social, vou mostrar no slide também, vai aparecer agora, vou transmitir para os senhores a minha qualificação, com que eu trabalho, em que eu sou formado, e posteriormente nós vamos trabalhar o artigo 9º, que é dos crimes militares do tempo de paz, uma matéria que cai massivamente no concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É um dos principais conteúdos que cai na prova, que vai estar lá naquela avaliação. E eu quero ajudar você a marcar a questão correta lá, beleza? Está transmitindo aí, coloquei para os senhores aí a matéria que eu trabalho, o meu nome, sou policial militar rodoviário, sou bacharel em Direito, fui aprovado no 23º exame da OAB, faço pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, minha rede social. Vai aparecer na tela para os senhores, mas eu estou deixando aqui também, ó. Não deixem de me seguir, não deixem. Por que eu falo para os senhores não deixar de me acompanhar minha rede social? Porque diariamente eu posto questões de provas anteriores ou até mesmo questões que eu formulo para que o aluno pratique aquilo que ele estudou, aquilo que ele passou noites e dias anteriores estudando que pode estar na avaliação, beleza? Crimes militares em tempo de paz. Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Primeira coisa que eu quero falar com os senhores. Está de vermelho itens essenciais do inciso, definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previsto. O que eu quero dizer com os senhores? Para os senhores. Para a gente entender quando vai ser aplicado o Código Penal Militar ou não, primeiramente nós precisamos entender o que são crimes propriamente militares, crimes impropriamente militares e crime militar próprio. Beleza? Nós precisamos entender cada um desses itens para saber depois quando iremos aplicar o Código Penal Militar ou não, quando vai ser um crime militar em tempo de paz ou não. Mas já nesse inciso 1, falou aí,
consideram crimes militares os crimes que trata este código, que é o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum. O que seria a Lei Penal Comum? O Código Penal Comum, as leis especiais, as leis extravagantes, ou nelas não previsto. Então, o que quer dizer? Esse inciso 1 está se falando assim, quando tem no Código Penal Militar uma determinada lei que não tem previsão na legislação penal comum, ou nelas também não tem, ou nelas tem previsão divergente, diferente do que a maneira que está prevista no Código Penal Militar. Isso que é o inciso 1 quer dizer. Esse inciso 1 seria quase que um crime propriamente militar. O que eu posso falar para o senhor? O crime propriamente militar nada mais é aqueles crimes somente militares, só os militares cometem, e aqueles crimes que estão previstos no Código Penal Militar. Então, basicamente é isso. Crime propriamente militar. A doutrina clássica da área do direito penal militar fala que é crimes propriamente militares, aqueles cometidos somente por militares, beleza? E que tem previsão no Código Penal Militar. Basicamente é o que o inciso 1 está querendo dizer. Então, aquele crime que é previsto no Código Penal Militar e que um militar comete, que é previsto somente no Código Penal Militar, ou não tem previsão no Código Penal, que é previsto somente no Código Penal Militar, ou que é previsto de forma divergente no Código Penal Comum, é um crime militar próprio. E quando é um militar que comete, estamos diante de um crime propriamente militar, beleza? Beleza? Isso que eu estou querendo falar com os senhores. Então já sabemos que o crime propriamente militar é cometido somente por militar e só tem previsão no Código Penal Militar, beleza? Um exemplo disso que eu coloquei no slide: ingresso clandestino, deserção, motim, revolta. Todas essas previsões que existem no Código Penal Militar, que existem somente no Código Penal Militar, são crimes propriamente militares. Quando um militar que comete. Bacana? Crime propriamente militar. Olha lá, coloquei para os senhores aí. Somente militar comete. E previsto no CPM. Então já sabemos o que é um crime propriamente militar. É aquele crime que somente militar comete e somente previsto no Código Penal Militar. Tranquilo. Crime impropriamente militar. Previsão no CPM e na legislação comum. Grifem isso aí. Já no crime impropriamente militar, está falando o quê? É aquele crime que tem no Código Penal Militar e tem no Código Penal Comum. Um exemplo disso, nós podemos falar, o homicídio no Código Penal Comum, ele está lá no artigo 121. No Código Penal Militar, ele está lá no artigo 205. E o que é o crime de homicídio? Matar alguém. Pode conferir aí no seu Código Penal Militar que está escrito dessa forma e no Código Penal Comum está escrito dessa forma. Então, temos aí um crime impropriamente militar. Ele tem definição igual tem definição igual tanto no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Beleza? Isso aí é um crime impropriamente militar. Tem previsão tanto na legislação comum quanto na legislação penal militar. Bacana? Crime próprio militar. Não é cometido por qualquer militar. Exige característica própria. Omissão de socorro. Artigo 201 do CPM. Um exemplo muito tranquilo. O que quer dizer sobre crime próprio militar? É aquele crime que exige uma característica própria do militar. Por exemplo, omissão de socorro, lá no Código Penal Comum, fala que deixar de prestar o socorro, que é quando ela deixa de prestar socorro a uma pessoa que esteja necessitada, vítima ou enferma, qualquer coisa. Já no Código Penal Militar, fala que quando o comandante deixa de
de prestar o socorro que vai ser responsabilizado. Tem como no Código Penal comum, no Código Penal militar, responsabilizar qualquer outro tipo de militar? Não, é um crime próprio militar. Próprio de quê? De comandante. O militar tem que ser comandante. Isso está diante de uma situação de crime próprio militar. Não é qualquer militar que comete. É um crime próprio militar de comandante. O militar tem que ser comandante para a configuração do crime de omissão de socorro do Código Penal Militar. Beleza? Basicamente, eu coloquei para os senhores aí o crime de omissão de socorro. Coloquei para os senhores aí o crime de omissão de socorro. Grifem isso, depois dei uma lida lá no artigo. Beleza? Então, neste exato momento, nós já sabemos o que é um crime propriamente militar, que é aqueles que somente militar comete e previsto no Código Penal Militar. O crime impropriamente militar, que são aqueles crimes que é previsto no Código Penal Militar e na legislação extravagante e no Código Penal comum. E sabemos o que é crime próprio militar, que exige uma característica própria no inciso, que é igual a omissão de socorro lá do Código Penal Militar. Muito importante, já sabemos, e agora, sabendo disso, nós já podemos avançar um pouco mais. Mas, antes disso, por que nós temos que saber de o que é crime propriamente militar? Acompanhe comigo aí, que estamos falando agora do artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Acompanhe comigo, está grifado, gravem isso, que pode ser objeto tanto da prova de direito penal militar quanto de direito constitucional lá do concurso da polícia. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Grifem aí, olha, tá marcado já, crime propriamente militar. Estou grifando com os senhores aí. Olha que interessante isso. O que quer dizer? Já na própria Constituição já tinha a divisão de que é crime propriamente militar, que é crime impropriamente militar. Então, por isso que eu tive que explicar aos senhores o que seria crime militar, crime propriamente militar, crime impropriamente militar e crime próprio militar, porque a própria Constituição já guarda essa diferenciação de cada um. Bacana? Vamos avançando aí. Ainda na Constituição, nós temos o artigo 124. A Justiça Militar, olha, Justiça Militar compete processar e julgar o quê? Crimes militares definidos em lei. Bacana. Então já sabemos o quê? Que na Constituição já falou quando compete à Justiça Militar processar e julgar. A Justiça Militar, então, na Constituição fala que ela vai julgar crimes militares. Por que disso, Paulo? Nós vamos ver mais adiante. Por quê? Que na competência de âmbito federal tem uma competência mais ampla e porque em âmbito estadual é mais restrito. Porque, via de regra, nós já vemos aí. Então, via de regra, a Justiça Militar ela vai processar e julgar crimes militares. Bacana? Vamos lá. Artigo 125 da Constituição. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Grifem aí, militares dos estados. Vamos grifar aqui, vou acompanhe comigo, grifem aí. Militares dos estados. Ó, reparam para você ver, para os senhores verem, que eu coloquei Justiça Militar Estadual em destacado também. O que eu quero dizer? Então, em âmbito da União, a Justiça Militar vai processar e julgar crimes militares. Mas já no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, fala que o quê? Que a Justiça Militar Estadual vai processar e julgar militares dos estados. Nossa, já vimos que o quê? Em âmbito estadual, a Justiça Militar ela vai ter uma competência mais restrita
Isso é muito importante a gente saber isso, porque pode ter lá na sua prova uma pergunta perguntando se em âmbito estadual tem as mesmas competências que em âmbito federal. Já vimos aí que em âmbito estadual já é uma competência mais restrita, que ela vai julgar não crimes, mas que ela vai julgar não vai ser todos os crimes, mas sim aqueles crimes cometidos por militares. Interessante isso. Nós temos que analisar agora. Acompanhe comigo, vamos acabar de ler o artigo. Nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a graduação das praças. Top demais! Esse parágrafo do artigo, parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal é importantíssimo. Por quê? Nós sabemos, então, que a competência da Justiça Militar é processar e julgar crimes militares, mas em âmbito estadual, ela vai julgar os militares somente nos crimes militares definidos em lei e as ações contra atos disciplinares militares. Então, nós já sabemos, então, aí você vira, mas beleza, Paulo, mas e aí? Em âmbito estadual, e o civil? Vai cometer crime militar? Aí que está uma pergunta muito interessante. Em âmbito estadual, não compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os civis em crimes militares. Olha que interessante. Então, vou te dar a seguinte situação. Em âmbito federal, um civil que adentra sem autorização do quartel comete o crime de ingresso clandestino, que é um crime previsto lá no artigo 300 e alguma coisa do Código Penal Militar. Então, em âmbito federal, nós temos o quê? Um civil que adentra dentro da instituição militar sem autorização, ele tem um crime de ingresso clandestino. Mas já em âmbito estadual, um civil que adentra sem autorização no quartel, ele não vai cometer o crime de ingresso clandestino. Por quê? Em âmbito estadual, a Justiça Militar Estadual não pune o civil. Então aquela conduta dele vai ser atípica, porque somente em âmbito federal que existe a previsibilidade de punir um civil. Isso é muito interessante, pode ser objeto da sua prova. Por isso que eu coloquei para os senhores uma pergunta logo abaixo. E o civil, por essa razão, não comete crime militar em âmbito estadual. Então, gravem isso. Em âmbito estadual, o civil não comete crime militar. Em âmbito federal, tem a previsibilidade de punir o civil por crime militar. Bacana? Gravem isso, que pode ser objeto da sua prova. Voltando aqui, agora nós vamos ler os incisos do artigo 9º. Nós já lemos o inciso 1º. Quando não previsto na legislação, quando previsto de modo diverso na legislação penal comum ou nelas não previsto. Está muito parecido com o quê? Com o crime propriamente militar, aquele que é somente previsto no Código Penal Militar. Agora nós vamos para o inciso 2º, que quando vamos designar os crimes militares impróprios e a sequência de quando vai se aplicar o Código Penal Militar. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. Já vimos aqui que em 2017 teve uma alteração. Ó. Os crimes previstos neste código, então é os crimes que têm previsão no Código Penal Militar e os crimes previstos na legislação penal. Marquem, na legislação penal. Então, nós vamos aplicar nos crimes que têm previsão no Código Penal Militar e os que têm previsão na legislação penal comum. Bacana? Inciso a linha A. Por militar em situação de atividade, não temos mais a figura do assemelhado contra militar na mesma situação. Então, nós temos aqui a hipótese de que a militar em atividade versus militar em atividade.
Nós colocamos ali militar em atividade versus militar em atividade. Então temos 2 militares da ativa, beleza? Falou alguma coisa de dentro do quartel, em lugar sujeito à administração militar? Não falou. Falou em serviço? Não falou. Então, obviamente, o senhor tem que saber o seguinte, que militar da ativa comete crime contra outro militar da ativa, independente do lugar que seja, crime militar. Nós sabemos que já vamos ter um crime militar. Soldado Paulo vai à casa do cabo Ciclano, desfere 5 tiros de arma de fogo nele. Temos aí o quê? Não está sujeito, em âmbito do lugar sujeito à administração militar, mas é o Paulo, o soldado Paulo, militar da ativa, no soldado Ciclano, que também é militar da ativa. Estamos aí diante de um fato que vai ser um crime militar, que temos a figura de 2 militares da ativa, um cometendo crime contra o outro, que é o que seria, por exemplo, se eu tivesse com a intenção de matar, homicídio, seja ele, se a vítima morrer, se o Ciclano lá morrer, o soldado Ciclano morrer, consumado. Se o Ciclano não morrer, tentado. Se der lesões corporais, se minha intenção era de lesionar, lesões corporais. E assim vai. Então sabemos o quê? Independente do lugar que está, militar da ativa contra militar da ativa, crime militar. Soldado fulano, casado com cabo Ciclano. O P-macho foi lá com raiva da sua desafeta e agrediu, cometeu o crime de Maria da Penha, seja nas modalidades, digamos que não agrediu fisicamente, seja numa agressão, tem as 5 modalidades, física, psicológica, patrimonial. Ele quebrou o celular dela. Estamos aí diante de uma violência doméstica, porque eles são casados, estamos no âmbito familiar, marido e mulher, os 2 são militares da ativa, estamos aí diante de o quê? De um crime militar. Entendeu? Tomem muito cuidado, que isso pode ser objeto de sua prova. Coloquei aqui para os senhores, artigo 12 do CPM, equiparação a militar da ativa. Muito interessante isso. Por quê, Paulo? Paulo, artigo 12, equiparação militar da ativa. É porque o artigo 12 do CPM fala lá dos militares reformados e da reserva que estejam empregados na administração militar, eles se equiparam a militar da ativa. Isso é muito importante? Tem diferença? Tem, que às vezes pode citar um caso lá que um militar da ativa e um militar da reserva que esteja empregado na administração militar e temos uma situação hipotética lá que cometeram um crime militar, um contra o outro lá. Se vai ser crime militar, se não vai, se pode ser, se vai caber a justiça militar apurar. Sim, isso tem diferença. Por quê? Tendo em vista estarmos de um militar da ativa e um da reserva, mas ele empregado na administração militar, ele vai se equiparar a militar da ativa. Então estaremos diante de 2 militares da ativa, que aí poderá aplicar a linha A, militar da ativa com militar da ativa. Entendeu? Isso é muito importante o senhor saber na hora da sua prova. Então leiam o artigo 12, que militar da reserva e militar reformado, quando é empregado na administração militar, equipare-se a militar em situação de atividade. Bacana? Por militar em situação de atividade, não temos mais o assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado, não tem assemelhado, ou civil. Importantíssimo isso. Militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, cometeu crime militar contra militar da reserva, reformado ou civil, estamos diante do crime militar. Por quê? Ele é um militar da ativa, ele está sob o ambiente, sob administração militar, e ele cometeu contra qualquer desses 3, vai caracterizar o crime de um crime
vai caracterizar um crime militar. Então, aplique-se o Código Penal Militar nesse caso. Militar, então, da ativa. Quando militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, cometeu um crime militar contra o militar da reserva, reformado no civil, crime militar. Então, você que vai lá na administração militar, lá, um cidadão comum que vai na administração militar, e o soldado lá que trabalha na administração, comete um crime militar contra esse civil, estamos aí, vai ter aplicabilidade de um crime militar do Código Penal Militar. Bacana? Vamos parar por aqui? Na próxima aula eu vou continuar falando dos crimes militares em tempo de paz. Não posso deixar de falar com os senhores. Está disponível a apostila com material e questões do Vale Concurso já para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não deixe de adquirir, material muito bom. Não deixe ainda de nos seguir nas redes sociais. Caso queira fazer exercício comigo, vai aparecer aí minha rede social. Minha rede social, todo dia eu posto questões. Se inscreva-se no canal do Vale Concurso. Deixe o seu comentário, é muito importante para nós a avaliação dos senhores, a participação dos senhores. Nós, do Vale Concurso, agradecemos demais. Beleza? Na próxima aula nós vamos continuar aí falando sobre o artigo 9º.